Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa sétima videoaula sobre equilíbrio químico. Nessa videoaula eu vou fazer alguns exercícios como exemplos sobre o cálculo da constante de equilíbrio, beleza? Então já fiz 6 vídeos aí, quem não assistiu assista esses vídeos para entender esses exemplos aqui. Vamos lá, são os últimos aqui. Então lá, exercícios, exemplo. Então primeiro fala o seguinte, ó, analisa o diagrama a seguir, que é o gráfico, né, que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4 até atingir o equilíbrio, dada pela reação. A reação tem a nossa dupla seta aqui, né, apontando para a direita e para a esquerda. E onde que o sistema atinge o equilíbrio? Quando a concentração, tanto de reagente quanto produto, mais ou menos nessa faixa, não, mais ou menos aqui, ó, elas permanecem constantes, elas ficam constantes. Então a concentração do NO2 vai ser 2 no equilíbrio e do N2O4 vai ser 1 no equilíbrio. A expressão da constante de equilíbrio vai depender de como a reação está escrita, né? Então vamos fazer aqui a expressão da constante em termos de concentração, porque é mol por litro, né? É o produto, então vai ser concentração do N2O4 elevado a 1, quando é 1 não preciso colocar, sobre a concentração do NO2 elevado a 2, porque o coeficiente dele aqui é 2. Ó. Então vamos calcular aqui, constante, vai ser concentração do N2O4 no equilíbrio é 1. Concentração do NO2 é 2. Só que é 2 ao quadrado, né? Então vai ficar 1 sobre 4. Isso aqui é igual a 0,25. Lembra que não tem unidade, né? Então é a nossa alternativa A. Tranquilo? Então, lembra que o equilíbrio é atingido quando a concentração de reagente e produto permanece constante, e nesse ponto a velocidade da reação direta e inversa se iguala. Então, essa questão é bem simples. A segunda questão está falando o seguinte, ó, se um mol de H2 e um mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio nessa temperatura aí, a concentração do HI será... Então ele quer saber a concentração do HI, para isso ele deu o valor da constante. Então não vou calcular a constante, mas eu vou utilizá-la, né? A reação que vai atingir o equilíbrio é o H2 mais o I2 em equilíbrio, dupla seta aqui, né? Com HI. Notem que são 2 e 2 aqui, então vou pôr 2 mols aqui, beleza? Concentração, lembra que a concentração tanto do inicial, né? Tanto do H2 quanto a concentração do I2 são iguais, porque tem a mesma quantidade, né? Qual que é a quantidade? 1 mol em 1 litro. Então, isso aqui dá 1 mol por litro, beleza? Então, essa aqui nós vamos ter que montar aquela tabela, lembra? Eu tenho que saber o que, que tem no início, a quantidade que reage e forma e a concentração dos participantes no equilíbrio. No início, eu tenho 1 mol desse, 1 mol por litro desse e 1 mol por litro desse. Não tenho esse. Só que eu não sei quanto que vai reagir em formar, então vou chamar de X para todo mundo. Mas olha aqui, ó. Para cada um de H2, forma quantos de HI, não é 2? Para cada um de 2, forma quanto de H2? 2. Então aqui vai ser 2x, porque é 1 para 2. Aí lembra que o reagente ele é consumido. O reagente é o que está à esquerda e o produto que está à direita. Então o reagente ele diminui e o produto aumenta. Então, ó, tinha 1, mas reagiu x, então no equilíbrio vai restar 1 menos x. Mesma coisa aqui, ó, tinha 1, reagiu x, no equilíbrio vai restar 1 menos x. Não tinha nada, formou 2x, então 2x. Agora eu posso escrever a expressão da constante, ó. Vai ser a concentração do HI elevado ao quadrado sobre concentração do H2 vezes a concentração do I2, tudo elevado a 1. Quanto que vale a constante de equilíbrio? 49, está lá no enunciado. Ó. Concentração do HI é 2x, então é 2x ao quadrado sobre do H2 é 1 menos x vezes a do I2, que também é 1 menos x. Agora que eu tenho que desenvolver isso aqui, né? Vai dar uma equação do segundo grau, vai dar um pouquinho de trabalho, né? Então vai ficar
49 igual 2x ao quadrado, fica 4x ao quadrado. Agora eu tenho que desenvolver isso aqui, né? Aplicar distributivo. Ó. 1 vezes 1 dá 1 e por aí vai. Então vamos fazer aqui. Vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos x dá menos x. 1 vezes x vezes menos 1, né? Que aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes menos x dá menos x. Menos x vezes 1 dá menos x. Menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado. Vamos escrever isso aqui um pouquinho melhor. Vai ficar 49 é igual a 4x ao quadrado sobre... arrumando aquilo ali, né? Vai ficar 1 menos 2x mais x ao quadrado. Isso aqui tudo, ó, do denominador vai passar para lá multiplicando. Então 49 vai multiplicar todo mundo. Então vou escrever assim, ó. Vou multiplicar isso aqui cruzado, certo? Vai ficar 4x ao quadrado igual a 49 menos 49 vezes 2 dá 98, né? Então vai ficar menos 98x mais 49x ao quadrado. Passando esse 4x ao quadrado, ele vai passar negativo, vai ficar menos 4x ao quadrado mais 49 mais 49x ao quadrado menos 98x mais 49. Menos 4x ao quadrado mais 49x ao quadrado dá 45, né? Então vou ter essa equação aqui, ó, 45x ao quadrado menos 98 menos 98x, esqueci de pôr o x ali, né? Vamos colocar mais 49. Bom, eu quero o valor de x, né? Então tem que aplicar Bhaskara, calcular delta, aquela coisa toda, tá? Então o nosso delta, lembra como que eu calculo o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo aí, ó, o b vale menos 98. Então vai ficar menos 98 ao quadrado menos 4 vezes a, o a é 45, vezes o c, que é 49. Eu já fiz essa conta aí, isso aqui dá exatamente... Deixa eu ver se eu já fiz. 784. Esse é o valor do delta. 784. Então agora eu vou calcular o x, né? Lembra que o x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vou ter 2x, né? x' e x'. x', x'. Raiz de... O delta, eu vou precisar da raiz de delta, né? Raiz de delta vai ser raiz de 784, que é igual a 28. Eu já fiz esse cálculo, tá? Para pôr direto aqui. Então vai ficar menos b. O b vale 98, né? Menos vezes menos a mais. Então vai ficar 98. Vamos fazer positivo primeiro. Mais 28 dividido por 2 vezes a, que é 45. Aqui vai dar 126 dividido por 90. Isso aqui é igual a 1,4. O x duas linhas vai ser 98 menos 28 sobre 2 vezes 45, que é igual... Aqui vai dar 70 sobre 90. Isso aqui é 0, aproximadamente 78. Qual dos dois valores? Agora eu tenho que analisar. Ó. Esse valor não nos serve, tá? Por quê? Porque ele é maior do que 1. E a concentração inicial, ó, ela era 1. Então aqui no equilíbrio não pode sobrar um valor maior do que 1, concordam? Então o nosso valor é esse aqui, ó. Como que eu acho a concentração? Concentração do HI no equilíbrio, ó, é 2 vezes x. Então concentração do HI vai ser 2 vezes 0,78, que é igual a 1,56, isso, né? Mol por litro. Usou o slide inteiro em letra C. Viram que essa questão deu muito mais trabalho? Por quê?
porque ele não falou a quantidade que reagiu, nem a quantidade que formou, mas aplicando aquela tabelinha que eu expliquei lá na videoaula 5, se eu não me engano, nós conseguimos resolver esse exemplo aí. Eu vou parar essa aula por aqui, porque ela já ficou bastante extensa, bastante cálculo, né? Analise com calma aí o que foi feito, passo a passo. Até mais.